Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Bradesco Prime. Viver é Prime. Boa noite. Olá, boa noite. Julgamento da chapa Dilma Temer no TSE é suspenso para dar mais prazo às defesas. A ação só deve ser concluída no próximo semestre. Temer disse que aguarda com tranquilidade o julgamento. STF homologa a delação do casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura. Os dois foram responsáveis pelas 3 últimas eleições presidenciais do PT. Após se reunir com Rodrigo Maia, deputado petista Vicente Cândido exclui crime de Caixa 2 do relatório do projeto de reforma política. Câmara aprova texto base que regulamenta serviços como a Uber. Mas alterações, como a exigência de regulamentação dadas pelos municípios, podem acabar com essas atividades. O governo federal libera saldo do FGTS como garantia para aquisição de empréstimo consignado. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Me formei na pós-graduação da Casper em 2015. Depois de tanto tempo trabalhando como jornalista, senti a necessidade de uma reciclagem, de mergulhar novamente no mundo acadêmico em busca de novos conhecimentos. Eu, sinceramente, acho um privilégio, porque veja só, no mesmo espaço eu posso executar a minha função de jornalista, apresentando, escrevendo para o site, escrevendo para a televisão. Tenho a oportunidade de aprender, como tive na pós-graduação, futuramente no mestrado, e também posso, ao mesmo tempo, ensinar, passando a minha experiência num curso extracurricular. Poucas as pessoas têm essa oportunidade e eu, felizmente, tenho. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. No Todo Seu de hoje, nós vamos bater um papo sério sobre o autismo e descobrir como as pessoas portadoras dessa síndrome podem desenvolver suas habilidades. Para sua noite ficar deliciosa, tem um prato classe A na nossa gastronomia. Eu ainda recebo o queridíssimo Tom Zé, esse artista que é considerado um dos mais originais da nossa música aqui no país. Eu fui morar na estação da luz, porque estava tudo escuro dentro do meu coração. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Fica comigo porque o programa está impecável. Vem. Angélica, Augusta, papapé, bore, 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 bore. O secretário municipal de Educação, Alexandre Schneider, criticou a iniciativa do vereador Fernando Holliday, do DEM, de visitar escolas municipais de surpresa e o acusa de intimidar professores. A crítica de Schneider vem depois do vereador, empossado no início desse ano, publicar um vídeo nas redes sociais em que fala que faz visitas surpresa a escolas municipais para checar as condições dos locais e prevenir uma suposta doutrinação dos alunos por parte dos professores. Mas também para analisar se há doutrinação no conteúdo que está sendo dado em sala de aula. Em sua página no Facebook, o secretário de Educação se disse surpreso por essa ação de Holliday e que o vereador não pode usar de seu mandato para intimidar professores. Schneider ainda defendeu que a escola sempre será um espaço laico, plural, não deve ser espaço de doutrinação política de qualquer espécie. Após a crítica de Schneider, o vereador Fernando Holliday afirmou no plenário da Câmara que a polêmica foi embasada em grande desinformação e que só atendeu a reclamações de alguns pais que diziam saber pelos filhos que professores defendiam bandeiras ou partidos durante as aulas. Segundo a presidência da Câmara, se o vereador tiver cometido algum abuso, serão tomadas as medidas cabíveis.
Ator José Maier é afastado da TV Globo e divulga carta aberta admitindo assédio a uma figurinista. No texto, ele pede desculpas e diz que passou dos limites. Na semana passada, José Maier foi acusado de assédio sexual pela figurinista Suelen Tonani, em um relato no blog Agora Que São Elas, do jornal Folha de São Paulo. Ela falou sobre vários episódios em que foi vítima de comportamento inadequado do ator e que ele chegou a tocar as partes íntimas. Num primeiro momento, o ator negou as acusações, mas hoje, em carta aberta, José Maier afirmou que errou e disse que, mesmo não tendo tido a intenção de ofender, agredir ou desrespeitar, admite que suas brincadeiras de cunho machista ultrapassaram os limites do respeito com que se deve tratar suas colegas. Várias diretoras, atrizes, figurinistas e outras funcionárias da TV Globo participaram de um ato em apoio a Suelen Tonani e usaram camisetas com as frases "Chega de assédio" e "Mexeu com uma, mexeu com todas". Em nota, a TV Globo afirmou que suspendeu o ator de produções futuras por tempo indeterminado. A Polícia Civil de Minas Gerais indiciou o cantor Vitor Chaves, da dupla Vitor e Léo, por agressão à mulher, Poliana Bagatini Chaves, que está grávida. A polícia concluiu o inquérito, mas ainda aguarda perícia em um vídeo do circuito interno do prédio onde o cantor mora. No final de fevereiro, Poliana foi a uma delegacia e afirmou que foi empurrada e chutada pelo marido. Em depoimento, o cantor afirmou à polícia que se desentendeu com a mulher, mas negou as agressões. Depois disso, ele se afastou do programa The Voice Kids, da TV Globo, em que era jurado. O inquérito foi encaminhado pela polícia à Justiça. Tribunal Superior Eleitoral adia o julgamento da chapa Dilma Temer e dá mais prazo para a defesa. O julgamento deve ser marcado para o próximo semestre. O julgamento começou com a discussão sobre as regras de como será o rito do processo. Na sessão, os ministros concederam mais 5 dias de prazo às defesas da ex-presidente Dilma Rousseff e do presidente Michel Temer em suas alegações finais. Os ministros também concordaram em ouvir mais 4 testemunhas. Só depois dessa nova fase de depoimentos, o prazo de 5 dias para as defesas será contado. Serão ouvidos o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, os publicitários João Santana e a mulher dele, Mônica Moura, e André Santana, apontado como um emissário do marqueteiro. Eles foram citados nos depoimentos dos delatores da Odebrecht. Marcelo Odebrecht disse que Mantega pediu 50 milhões de reais para a campanha e que passou a tratar de repasses com o ex-ministro após a saída de Antônio Palocci da Casa Civil no início do governo Dilma. Já sobre o casal de marqueteiros, o empreiteiro disse que a Odebrecht fez pagamentos no exterior via Caixa 2 para a dupla. Segundo Marcelo Odebrecht, Dilma sabia dos repasses ilegais a João Santana. O relator da ação no TSE, ministro Herman Benjamin, embora tenha concordado com o pedido para ouvir novas testemunhas e conceder prazo adicional, pediu celeridade no julgamento. Nós não podemos transformar este processo num universo sem fim. Nós não podemos ouvir Adão e Eva para que intime a serpente. Não há necessidade de nós não dizermos o que está por trás de tudo isso. Nós temos que evitar a procrastinação. A ministra Luciana Lócio reagiu. Ministro, não estamos aqui a procrastinar nada. Para o ministro, a eleição de 2014 será no futuro conhecida como a mais longa da história brasileira. Fechamos as urnas e apuramos os votos, mas o resultado final permanece em discussão por via da judicialização. A ação no TSE, que pode levar à cassação do mandato de Temer e deixar Dilma impedida de assumir cargos públicos ou disputar eleições, foi protocolada pelo PSDB cerca de 2 meses depois do fechamento das urnas. Após o impeachment da petista, o PSDB foi para a base do governo Temer e tem hoje 4 ministérios. Agora, os tucanos pedem a condenação de Dilma e isentam Temer de qualquer responsabilidade. Agora, o julgamento só deve ser retomado em maio e, de acordo com Admar Gonzaga, que vai assumir uma vaga no TSE neste mês, a previsão é de que o julgamento só termine no próximo semestre. A decisão de adiar o julgamento da chapa Dilma Temer repercutiu no meio político.
Para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, aliado de Temer, a indefinição sobre a chapa é o pior dos mundos. Eu acho que com calma vai se ter que fazer esse julgamento e acho que é importante que no prazo até o meio do ano, né, o TSE decida essa questão, porque a indefinição é o pior dos mundos. Vai ter um relatório, a princípio o relatório que pede a cassação da chapa e o Brasil não pode ficar um ano, né, nessa dúvida. O senador Humberto Costa, do PT, líder da oposição no Senado, também defendeu a celeridade do julgamento para que fique comprovada a regularidade das contas de campanha de Dilma Rousseff. Já o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, defendeu a permanência de Temer no poder até o final do mandato. Eu acho que o país tem dado inúmeras demonstrações, né, de que tem instituições sólidas, de que a democracia brasileira está consolidada. Claro que torço para que o presidente chegue ao final do seu mandato, né? Eu acho que nós já tivemos bastante turbulência. Ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, homologa a delação do casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura. O casal foi responsável pelas eleições presidenciais de Lula em 2006 e de Dilma em 2010 e em 2014. João Santana e Mônica Moura foram presos em fevereiro do ano passado na 23ª fase da Lava Jato e foram soltos em agosto após pagarem fiança de cerca de 31 milhões de reais. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o casal admitiu ter recebido recursos do PT no exterior. Os dois já foram condenados na Lava Jato a 8 anos de prisão. Ao homologar a delação, o ministro Edson Fachin determinou que o conteúdo do acordo continue em sigilo. Vamos agora ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Pois é, João Santana e Mônica Moura vão ser ouvidas pelo Tribunal Superior Eleitoral a respeito da fraude eleitoral da reeleição em 2014. Será uma boa para o tribunal? Digamos que eles não tenham nada a dizer. E aí, como é que fica o tribunal? Bom, e se eles disserem que deram dinheiro para o Temer e que realmente a campanha da Dilma foi financiada com dinheiro sujo, as defesas que tanto queriam adiar, postergar a decisão vão gostar? Olha, eu acho que a homologação das delações premiadas de João Santana e Mônica Moura, o marqueteiro e a contadora, trarão sérios problemas para Temer, Dilma e o Tribunal Superior Eleitoral, principalmente o seu presidente, Gilmar Mendes, que vai fazer uma longa viagem para postergar ainda mais a decisão. O pior de tudo é que com isso fica enxovalhada a democracia brasileira. E sabe-se lá que consequências nefastas pode ter esse tipo de decisão na hora do povo escolher, na eleição direta para presidente em 2018, o sucessor de Temer, que pelo visto vai ficar até lá, né? Bom, eu volto quinta-feira, direto ao assunto. Até. E aqui em São Paulo, o presidente Temer disse que aguarda com tranquilidade o julgamento no TSE. Ele participou de 2 eventos na capital paulista. O primeiro compromisso de Michel Temer foi participar do Fórum Global da Criança promovido pela Suécia, na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, na Avenida Paulista. Na frente do prédio, cerca de 40 manifestantes que se identificaram como integrantes do movimento popular a favor da infância brasileira protestaram contra as reformas. O policiamento teve que ser reforçado. Temer chegou acompanhado da primeira-dama Marcela Temer e foi recebido pelo presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Na presença do rei Carlos e da rainha Sílvia da Suécia, Temer sancionou a lei que garante o direito de proteção a crianças e adolescentes que foram vítimas ou testemunhas de violência. O segundo compromisso do presidente em São Paulo foi no Fórum de Investimentos, realizado no Hotel Grand Hyatt. Durante o discurso, Temer disse que a palavra-chave do seu governo é o diálogo, ressaltando o bom relacionamento com o Congresso Nacional, o que, segundo ele, vem possibilitando a aprovação das reformas em pouco tempo de governo.
No entanto, ele admitiu que a reforma da Previdência pode sofrer mudanças para que seja aprovada. Segundo Temer, a votação deve ser feita até o meio do ano. Nós mandamos uma reforma que nós entendemos que deva durar 30 anos, 25 anos, né? Agora, evidentemente, o senhor dessa reforma é o Congresso Nacional, que estão conversando conosco. O relator permanentemente, os membros da comissão, conversam comigo e nós vamos fazendo adequações. Depois do evento, Temer deu uma rápida coletiva e comentou sobre a decisão dos ministros de suspender o julgamento que pede a cassação da chapa Dilma Temer. O presidente disse que aguarda uma decisão com tranquilidade. O judiciário fará aquilo que for melhor e aquilo que for compatível com o direito. Tenho absoluta convicção disso, né? Resolveram ampliar a instrução processual, né? É uma decisão, cabe ao TSE. Nós vamos sempre estar obedientes às decisões do judiciário. O presidente voltou a afirmar que o projeto de terceirização, sancionado por ele na semana passada, não vai prejudicar o trabalhador, mas destacou também que pode adotar alguma medida adicional se for necessário. A última coisa que o governo quer é prejudicar o trabalhador. Ao contrário, quando se pensa na terceirização, no momento de muitos milhões de desempregados, é exatamente para incentivar o emprego. O deputado federal Vicente Cândido, do PT, relator do projeto de reforma política, desistiu de incluir o crime de Caixa 2 no relatório apresentado à comissão especial que discute o tema. A decisão foi tomada depois que o parlamentar se reuniu com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM. Ontem, Cândido havia garantido que o Caixa 2 seria criminalizado, com pena de 2 a 4 anos de prisão. Vicente Cândido afirmou que os líderes dos partidos pediram para que o tema não fosse tratado no projeto. A tipificação do crime de Caixa 2 está no polêmico pacote anticorrupção, que foi aprovado pela Câmara e aguarda a apreciação dos senadores. Atualmente não existe o crime de Caixa 2. Os partidos ou candidatos que usarem Caixa 2 só podem ser condenados por crimes como prestação falsa de contas e lavagem de dinheiro. O projeto propõe também outras mudanças importantes, como o fim do cargo de vice em todas as instâncias do Executivo. Os mandatos passariam a ter 5 anos e a reeleição ficaria proibida para presidente, governador e prefeito. Deputados estaduais e federais teriam mandato de 4 anos e para os senadores, 8 anos. Pelo texto, os candidatos podem concorrer a mais de um cargo na eleição. Para o financiamento de campanhas eleitorais, o dinheiro viria de um fundo criado para isso e 70% dos recursos sairiam do orçamento da União. Os demais 30% seriam doações de eleitores. Já as coligações ficariam proibidas e os eleitos seriam obrigados a ficar até o final do mandato no mesmo partido. A Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco o projeto de lei que regulamenta aplicativos como Uber e 99 Táxi em todo o território nacional. O projeto substitutivo que passou pelo plenário da Câmara autoriza o funcionamento dos serviços, desde que regulamentado pelos municípios. A proposta exige também recolhimento de impostos, tanto da empresa quanto do motorista, que será obrigado a pagar o INSS. Apesar do projeto ser uma vitória para as empresas desses aplicativos, o texto que passou na Câmara pode inviabilizar esses serviços em alguns municípios, já que foi retirado da proposta o termo atividade de natureza privada. Isso pode obrigar os aplicativos a serem estatizados, dependendo do entendimento das administrações locais. A proposta ainda deve passar pelo Senado antes de virar lei. O governo federal libera saldo do FGTS como garantia para empréstimo consignado. A Caixa Econômica Federal publicou as regras para o funcionamento dessas operações. Com isso, bancos e empresas podem firmar convênios que vão permitir que os funcionários tenham acesso a essa linha de crédito. A lei que permite esse tipo de empréstimo foi promulgada pelo Congresso no ano passado e permite que o trabalhador do setor privado ofereça até 10% do saldo do seu FGTS como garantia em um empréstimo consignado, que é aquele descontado em folha de pagamento. Aécio Neves, presidente nacional do PSDB, ocupou hoje a tribuna do Senado para mais uma vez se defender das acusações publicadas pela revista Veja, que afirma que o parlamentar recebeu propina da Odebrecht por meio de uma conta da irmã dele no exterior.
No discurso, o tucano disse que pediu ao Supremo que investigue com rigidez a origem dos vazamentos. Em um plenário lotado de aliados, o senador Aécio Neves chamou de farsa a reportagem da revista Veja e disse que a fonte que vazou a informação para a publicação tinha a intenção apenas de destruir a reputação dele. É mentira, é calúnia, é injúria, é difamação, é crime. O factoide cumpriu o papel de poderosa arma para atacar a minha reputação e de minha família. De acordo com a revista, em delação premiada, Benedito Júnior, ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura, disse que os valores teriam sido pagos como contrapartida ao atendimento de interesses da empreiteira. Segundo a Veja, Benedito disse ainda que Andréa Neves, irmã de Aécio, teria recebido dinheiro em uma conta bancária nos Estados Unidos. Aécio e Andréa Neves já negaram ter recebido qualquer propina. O senador mineiro cobrou que o Supremo Tribunal Federal investigue vazamentos de depoimentos em segredo de justiça. Solicitei formalmente ao ministro Edson Fachin duas providências. Por um lado, que investigue a origem desse pseudo-vazamento criminoso e puna aqueles que o cometeram. E que me permita, por outro lado, acesso à delação premiada deste Executivo, como forma de saber do que e por quem estou sendo acusado. Terror na Rússia. O governo confirma a identidade do homem responsável pelo ataque contra o metrô de São Petersburgo. O atentado matou 14 pessoas. Akbajon Jalilov, de 22 anos, nasceu em Quirguistão e também teria nacionalidade russa. Até agora, nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque, que é tratado pelo governo como um ato de terrorismo. Agências de notícias chegaram a relacionar o ataque a uma vingança pelas ações da Rússia em apoio ao governo de Bashar al-Assad na Síria, mas isso ainda não se confirmou. Pela manhã, o metrô de São Petersburgo chegou a ser parcialmente fechado depois de um telefonema anônimo com uma suposta ameaça terrorista, que foi descartada. A população continua com manifestações de apoio e homenagens às vítimas. O presidente Vladimir Putin decretou luto oficial de 3 dias e depositou flores em um local próximo à explosão. A ONU vai investigar o uso de armas químicas na guerra civil da Síria. Ataques mataram pelo menos 100 pessoas. O primeiro ataque foi contra um vilarejo ao sul de Idlib. O segundo foi contra um hospital que estava tratando feridos atingidos no primeiro ataque. Além das mortes, quase 400 pessoas ficaram intoxicadas ou com graves problemas respiratórios. ONGs de direitos humanos atribuem os ataques ao governo do ditador Bashar al-Assad. Segundo a ONU, se for provado o uso de armas químicas, esse seria um crime de guerra e uma séria violação das leis de direitos humanos. O governo sírio já foi acusado em outras ocasiões de usar armas químicas, o que Assad nega. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Tchau, Gabriel. Tchau, Ju. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite e fica agora com o Rony Vonuto do Céu. Até amanhã. O chefe Alan prepara uma receita prática no Revista da Cidade, nesta quarta, 9h30 da manhã. Jornal